Olá amigos, bem-vindos ao canal Afinal o que somos nós? Hoje vamos conhecer uma história dramática, emocionante e linda, que envolve um acidente de avião em um lago semi-congelado em meio a uma tempestade de neve. Foi na sequência desse acidente que a médica canadense doutora Yvonne Kayson teve uma surpreendente e reveladora experiência de quase morte. Hoje aposentada, a doutora Kayson foi professora assistente da Universidade de Toronto, onde lecionou medicina por 27 anos. Essa experiência de quase morte ocorreu em 1979, quando ela estava fazendo a sua residência médica e trabalhando num hospital numa zona remota da região norte de Ontário, no Canadá. Ela descreveu sua EQM de forma detalhada no seu livro Farther Shores, que em tradução para o português poderíamos chamar de Margens Mais Distantes. A transformação que essa experiência trouxe para a sua vida é indicada pelo subtítulo do livro, que é Explorando como as experiências de quase morte, Kundalini e místicas podem transformar vidas comuns. Caso desejem, o livro pode ser adquirido online por internet. A seguir, apresentamos a transformadora EQM da doutora Yvonne Kayson, de forma lida, usando suas próprias palavras, exatamente da forma como ela escreveu em seu livro. Essa é uma história que não pode deixar de ser contada e de ser conhecida. Bom proveito. Na primavera de 1979, como parte da minha residência médica em clínica geral na Universidade de Toronto, fui enviada por um mês para um pequeno hospital rural em Sioux Lookout, que atendia várias vilas nativas em áreas remotas e isoladas da região do norte de Ontário. No dia 27 de março, meu supervisor médico determinou que eu acompanhasse uma mulher nativa, Jean Mary Peters, que estava com encefalite causada por sarampo, na sua remoção por transporte aéreo de Sioux Lookout até Winnipeg, em Manitoba. O avião, um Piper Aztec, de 2 motores e 6 lugares, estava pronto para partir. A paciente estava afivelada em uma maca logo atrás do assento do piloto. Sally Erin, uma enfermeira que também havia sido designada para esse voo, e eu, estávamos sentadas ao lado da paciente. Quando o avião decolou, eu estava tão ocupada cuidando da paciente que eu não notei que uma forte tempestade de neve estava começando. Após já termos voado por 30 ou 40 minutos e estarmos a cerca de 20 milhas de Kenora, uma cidade no Lago dos Bosques, a tempestade que já era forte piorou. De repente eu notei uma mudança de som das hélices. Olhei pela janela e vi que a hélice da direita tinha parado. O piloto, Gerald Kruszewski, apertava botões e puxava alavancas. Obviamente estávamos com problemas. Gritando mais alto do que o ronco do motor para que ele me ouvisse, perguntei a Gerald o que estava acontecendo. Ele gritou de volta dizendo que estava tudo bem. Cerca de 10 minutos mais tarde, eu me acalmei ao perceber que a hélice da direita tinha voltado a funcionar. Tudo parecia estar de volta ao normal e eu voltei a dar atenção à paciente. Alguns minutos mais tarde, a hélice da esquerda começou a falhar. Olhei pela janela e vi que a hélice da direita estava funcionando normalmente, mas que a da esquerda havia acabado de parar. Alarmada, eu gritei de novo para Jerry, querendo saber o que estava acontecendo. E dessa vez, ele não respondeu. Ele estava desesperadamente apertando, puxando, bombeando botões, alavancas, chaves, na tentativa de religar o motor da esquerda. Eu notei que nós estávamos voando bastante baixo, logo acima das árvores e montanhas. Sem que a enfermeira Sally ou eu notássemos, Jerry havia entrado em contato há algum tempo com o aeroporto de Kenora e estava tentando fazer um pouso de emergência naquele aeroporto. Ele já tinha feito uma tentativa, mas voando com um único motor naquele vento fortíssimo, ele não conseguiu colocar o avião na posição correta para o pouso. O aeroporto então tentou dirigi-lo a uma pista de pouso no lago congelado. Através da neve que caía furiosamente, ele viu o que pensou ser a pista e fez uma tentativa de pouso, mas novamente ele não conseguiu colocar o avião na posição correta para pousar.
Conforme Jerry lutava para erguer o avião novamente, para tentar uma nova aterrissagem, ele notou que havia um morro à sua frente, no final do lago, e percebeu que o avião não conseguiria escapar dele. Fazendo a única opção possível, ele desligou o motor da direita e apontou o avião para baixo, rezando para que o gelo aguentasse. Apesar da Sally e eu termos percebido que estávamos com problemas, eu não fazia noção de quão desesperadora era a situação, até que eu olhei pela janela e vi o segundo motor desligado. Os 2 motores estavam silenciosos. Meu Deus, eu pensei, vamos bater. Uma profunda onda de medo e pânico tomou conta de mim, e eu pensei, Deus, socorro, eu vou morrer. Então, tão rapidamente quanto o pânico tomou conta de mim, de repente eu fui inundada por um sentimento de calma. Eu ouvi uma voz interior me confortar. Versículos da Bíblia, versículos que eu não sabia de cor e não estava conscientemente tentando lembrar, fluíram através da minha mente como se eles estivessem sendo despejados na minha consciência por alguma outra força. Os versículos diziam: fique calma e saiba, eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, não há o que temer. Eu estou com você agora e sempre. Assim que essas palavras penetraram na minha alma, fui subitamente invadida por um sentimento de paz, amor e pela presença de Deus. Eu já não estava com medo. Minha mente estava tranquila. Eu sabia que Deus estava lá. E eu sabia com absoluta certeza algo que eu nunca soubera antes, que não havia nada a temer na morte. Eu me senti envolta e protegida por Deus. Durante a queda do avião, eu voltei a cuidar da paciente. Ela tinha voltado à consciência e estava assustada com a terrível turbulência e a atmosfera de tensão presente no avião. Seus olhos olharam para os meus pedindo ajuda, e eu, preenchida por aquela paz, pela calma e pela felicidade que de alguma forma tomaram conta de mim, consegui tranquilizá-la. Tudo ficará bem. Eu a consolava. De alguma forma sabendo que isso era verdade tanto no caso de vivermos como no caso de morrermos. Sally sugeriu então que desligássemos o tanque de oxigênio. Concordando, desliguei o tanque e desamarrei Jim, para que ela pudesse respirar por conta própria e de forma tranquila. Continuei a acalmá-la com absoluta convicção. Eu sabia que, não importa o que acontecesse, tudo estava de acordo com algum plano divino e que não havia nada a temer. Jerry conseguiu conduzir o avião com os motores desligados até tocar o gelo. Mas, assim que o avião aterrissou, Jerry viu que o lago estava só parcialmente congelado e o avião estava indo na direção de uma enorme extensão de água. Prevendo que o avião não pararia a tempo, ele forçou o nariz do avião para dentro do gelo e o avião começou a entrar no gelo. E, como que por um milagre, ele parou bem no final da parte que estava congelada. Mas assim que o peso do avião começou a ser sentido pelo gelo, o gelo começou a quebrar e o avião começou a afundar na água congelante. Jerry saiu pela porta, ficou em pé na asa esquerda e começou a transmitir uma mensagem de emergência para o rádio. Enquanto isso, aquela água congelante estava inundando o interior do avião e eu estava fazendo de tudo, sem sucesso, para abrir a porta da direita. O nível de água ia subindo. Eu gritei para Jerry, mas ele ainda estava tentando freneticamente pedir ajuda via rádio. A água congelante estava preenchendo cada vez mais o interior do avião, e embora eu ainda estivesse naquele estado místico, imersa numa profunda paz, eu sabia que precisávamos urgentemente sair do avião. Eu me virei para Sally e falei: me ajude a levantar a maca e vamos fazer com que ela saia flutuando. Em seguida, eu gritei mais uma vez para Jerry. Deixando o rádio de lado, ele agarrou a maçaneta da minha porta e tentou abrir, mas a porta estava emperrada. Ele a socou com a mão até que finalmente conseguiu forçar a abertura da porta, e eu saí pela porta e subi na asa direita do avião, ficando com a água congelante do lago até a minha virilha. Mesmo puxando com todas as minhas forças a maca com a paciente, eu não conseguia fazer com que ela passasse pela porta. Eu pedi ajuda ao Jerry. Da mesma forma como eu já tinha feito, ele gritou que o avião estava afundando. Eu puxei a Sally, que estava atrás da maca, para o lado de fora e juntas tentamos desesperadamente fazer com que Jim, presa à maca, passasse pela porta.
mas parecia impossível. Então me lembrei de que a maca tinha sido colocada no avião através da porta de carga que ficava atrás, no final do avião, e que simplesmente não havia como fazê-la sair pela minha porta. Antes que nós tivéssemos qualquer chance de pensar em soltá-la da maca, o avião inclinou radicalmente. O nariz mergulhou e o avião afundou. Não havia como mergulhar para tentar resgatar Jim. O avião tinha afundado sem deixar nenhum vestígio naquela água completamente escura. Jerry, Sally e eu, de repente, nos vimos flutuando na água gelada a cerca de 200 metros de uma ilha. Era como um mar aberto, com uma forte correnteza nos separando da costa. Atrás de nós, o resto do lago parecia estar congelado, mas nós não tínhamos como julgar a espessura do gelo. E mais tarde eu soube que havíamos pousado no Lago dos Bosques em um lugar chamado Devil's Gap, ou Fosso do Diabo, que nunca congela por causa da força da correnteza. Conforme eu movia minhas pernas e lutava para manter minha cabeça fora da água, rapidamente comecei a me cansar. Meu volumoso casaco ártico parecia me puxar para baixo e eu começava a sentir minhas botas como se fossem pesos de chumbo. Quando tentei tirar o casaco, descobri que minhas mãos estavam tão perto de congelar que eu já não tinha tato e já não conseguia abrir o zíper. Eu sabia que precisávamos sair da água rapidamente. Olhei através da água escura e congelante e ouvi uma voz na minha cabeça dizer: "Nade até a margem." Mas minha mente racional interveio com palavras enraizadas desde a infância sobre a segurança na água. Nunca tente nadar até a margem. Ela sempre vai estar mais longe do que parece. Você vai se afogar se você tentar. Nesse instante, Jerry gritou: "Tente subir no gelo." Eu nadei em direção ao gelo e tentei subir. E cada vez que eu tentava jogar minha perna para cima do gelo e subir, o gelo debaixo dos meus braços quebrava em pedaços que afundavam. Isso aconteceu várias vezes. E a cada vez que eu tentava, eu ficava mais exausta. A voz na minha cabeça me disse novamente para nadar até a margem. Eu gritei para Jerry e Sally, que ainda estavam lutando para subir no gelo, que o gelo era muito fino. Mais tarde eu soube que Sally não sabia nadar. Num certo momento, a voz interior tornou-se tão alta conforme ela repetia "nade até a margem" que eu me rendi. Virei-me de costas para o gelo e comecei a nadar através da forte correnteza em direção à ilha. Logo percebi que seria uma travessia longa e difícil. Enquanto eu lutava para atravessar aquela água glacial, de repente ouvi uma espécie de sussurro em baixa frequência, algo parecido com bater apressado das asas de um grande pássaro. Sem nenhum alarde, eu senti minha consciência erguer-se acima da água e subitamente eu estava olhando para baixo. Para o meu corpo, que se valia de todas as suas forças para vencer aquela água. Era como se o meu ser tivesse se expandido e preenchido um espaço muito maior. A sensação de paz e calma que eu sentia até então se intensificou e uma sensação de amor universal e incondicional inundou-me. Eu estava cercada de luz. O mundo à minha volta parecia mais leve e mais brilhante, como se o sol brilhasse intensamente apesar da neve e do céu nublado e escuro. Senti como se eu estivesse sendo abraçada por uma inteligência universal, amorosa e onipotente. Isso não foi uma percepção intelectual, foi uma certeza que atingiu o âmago do meu ser. A presença dessa inteligência amorosa me envolveu de uma forma indescritível. Foi a experiência mais profundamente maravilhosa e feliz que eu já tive na minha vida. Eu sabia que tudo estava acontecendo como deveria acontecer. De cima, eu assistia com desapego e curiosidade o meu corpo físico nadando em direção à margem. Parecia que ora eu estava ciente do que estava acontecendo com o meu corpo físico e ora eu me sentia totalmente arrebatada por esse estado de plena felicidade mental. Durante o trajeto em que meu corpo lutava para chegar na ilha, ele afundou 2 vezes por pura exaustão e também por causa do peso das minhas roupas encharcadas. Em cada vez que ele afundou, a água gelada do lago encheu meus pulmões. Assistindo tudo de cima,
eu vi meu corpo cuspindo, tossindo e lutando para voltar à superfície. Quando ele chegou à completa exaustão, minha consciência deslizou momentaneamente de volta ao corpo e de repente eu estava olhando a partir do corpo em direção à margem. Nesse momento eu estava a apenas 6 metros de distância, mas havia uma forte correnteza que me puxava para a direita e eu não tinha mais forças para nadar. Mas eu ainda estava naquele estado mental de profunda beleza e paz, e eu sabia com absoluta certeza que não havia nada a temer da morte. Eu sentia apenas uma vaga curiosidade intelectual e me lembro de pensar: ah, entendi. Meu destino é morrer aqui, nesse teatro da vida em que estou atuando agora. Repleta de felicidade, entreguei-me ao divino e ao pensamento da morte. Mas assim que eu estava prestes a afundar pela 3ª vez e última vez, vi, mais uma vez através dos meus olhos, que um pinheiro grande estava caído sobre a água, a partir da margem. A árvore estava à minha direita e a correnteza estava me levando rapidamente em direção a ela. De repente percebi que se eu pudesse dar apenas mais 2 braçadas, a corrente me levaria diretamente para o topo da árvore. A árvore parecia uma mão de resgate que acenava e se aproximava de mim. De alguma forma, me foi concedida a força de dar essas 2 últimas braçadas. Quando minha mão praticamente congelada tocou a árvore caída, não senti nada. Olhei para minha mão completamente entorpecida e vi que ela estava vermelha, corada, e fiquei surpresa. Minha mente racional e treinada pela medicina penetrou o meu estado de consciência plena de felicidade, dizendo-me que minha mão deveria estar branca se estivesse congelando, uma vez que nessa situação os vasos sanguíneos se contraem para poupar o calor corporal. Mais tarde eu aprendi que nos últimos estágios de congelamento, o corpo perde a capacidade de contrair os vasos sanguíneos e as mãos brancas voltam a ficar coradas. A morte costuma acontecer rapidamente depois disso se o corpo não for aquecido. Mecanicamente me arrastei pela árvore até a margem e subi em um pequeno monte de gelo na ilha. Virei-me para o lago e gritando falei para Jerry e Sally nadarem até a margem. Vocês conseguem, eu disse, querendo encorajá-los. Até aquele momento, Jerry já tinha ajudado Sally a se agarrar a um pedaço de madeira congelada que a manteria flutuando. Como esse pedaço de madeira não seria suficiente para os dois, ele se virou e começou a nadar até a margem. Ele conseguiu e se arrastou até chegar ao meu lado. O lago estava silencioso. A enfermeira, Sally, havia parado de pedir ajuda. Eu concluí então que ela, da mesma forma que Jean, a paciente, havia se afogado. Ainda intercalando entre os estados de consciência paranormal e normal, eu perguntei ao Jerry se ele sabia como acender um fogo sem fósforos. Ele não sabia. Morrendo de frio, comecei a vomitar repetidamente. O desejo de dormir era quase irresistível, mas minha voz interior ficou gritando: não. De alguma forma eu sabia que mesmo que minha consciência flutuasse fora do meu corpo, eu não poderia deixar o meu corpo físico adormecer. Se eu deixasse, eu não voltaria a acordar. Instintivamente, encolhi-me o quanto pude e enfiei meus dedos congelados nas axilas para tentar aquecê-los. Eu disse ao Jerry para ele fazer o mesmo. O frio, que era cruel e congelante, estava além da minha capacidade de descrição. Então eu senti a minha consciência começar a se afastar do meu corpo físico novamente. Eu sabia que não teríamos como sobreviver por muito tempo naquela tempestade de neve, naquele clima abaixo de zero e com nossas roupas molhadas e quase congeladas. Estávamos literalmente morrendo de frio. Minha consciência pairava acima do meu corpo quase congelado, imersa em luz e amor. Nós quase certamente não teríamos sido resgatados a tempo se não fosse por uma impressionante série de coincidências. A tempestade de neve era tão severa e o terreno tão montanhoso que nosso último pedido de socorro só poderia ter sido ouvido por um avião que estivesse voando naquele instante bem acima de nossas cabeças. E exatamente naquele instante, um avião estava.
Um voo da Air Canada, em seu trajeto entre Edmonton e Ottawa, recebeu nosso pedido de socorro e transmitiu a localização do nosso acidente ao aeroporto de Kenora. No entanto, ainda estávamos muito longe de sermos resgatados. O avião caiu em uma região muito remota. Por causa da mistura de gelo e mar aberto, a ilha não tinha como ser acessada por barco ou por snowmobile. Somente um helicóptero poderia chegar até nós, e normalmente não haveria nenhum naquela região. Mas, por acaso, naquele dia, um helicóptero estava sendo levado de Edmonton para Val-d'Or, em Quebec, por um piloto chamado Brian Clegg. Preocupado com a tempestade de neve, Brian esperava aterrissar no aeroporto de Kenora, mas foi forçado a descer em uma pequena base do Ministério dos Recursos Naturais de Ontário, a cerca de 8 quilômetros do lugar onde nosso avião havia caído. Assim que aterrissou, Brian se dirigiu até a base e lá encontrou um piloto da equipe do Ministério, Bob Grant, que também havia sido forçado a pousar por causa da tempestade. Enquanto eles conversavam, o telefone tocou. Era uma ligação do aeroporto de Kenora para retransmitir uma mensagem do piloto de um avião Aztec de 2 motores que estava voando naquela área e que enfrentava naquele instante graves problemas de motor. Brian Clegg percebeu na hora que o seu helicóptero poderia ser útil. Ele saiu apressadamente da base e começou a remover a cobertura climática protetora do helicóptero e ligou o rádio. Ele também havia ouvido a mensagem retransmitida do jato da Air Canada. Imediatamente ele ligou os motores, chamou Bob Grant e, sem questionarem nem por um instante sua própria segurança, os dois partiram em direção à tempestade. Enquanto eles voavam, o aeroporto de Kenora os dirigia para a região do acidente. Os dois pilotos procuraram freneticamente por grandes pedaços de destroços que achavam que seriam visíveis no gelo ou entre as árvores. Mas, prejudicados pela tempestade de neve, não conseguiam ver Jerry e eu encolhidos debaixo das árvores da ilha, ou a Sally flutuando como um pingente de gelo humano grudado a um pedaço de madeira coberta de gelo no lago. Depois de fazer uma rápida varredura da área e não encontrar nada, eles decidiram olhar mais de perto Devil's Gap, ou Fosso do Diabo, onde eles pensaram que talvez tivessem visto algo flutuando no mar aberto. Voando bem baixo, eles finalmente viram uma almofada de assento. E logo depois localizaram Sally, que parecia estar inconsciente. Brian fez o helicóptero pairar um pouco acima dela na água gelada. Enquanto isso, Bob saiu e, pendurado em uma haste do helicóptero, tentou puxar aquela forma humana enrijecida e coberta de gelo para fora da água. Por várias e várias vezes, ela simplesmente escorregou das suas mãos. Quando parecia não haver mais alternativas, Brian baixou o helicóptero até praticamente encostar na água, uma manobra perigosa, uma vez que qualquer mudança de peso poderia fazer com que ele se acidentasse. Sem medo, Bob, que não sabia nadar, montou no skid, que é a estrutura de pouso do helicóptero, enfiou suas pernas na água gelada e finalmente conseguiu agarrar Sally. E, em seguida, conseguiu colocar uma das mãos dela ao redor do skid, ou seja, da barra da estrutura de pouso. Com Sally pendurada e Bob segurando a mão dela em volta do skid, o helicóptero levou-os para um local onde o gelo estava grosso o suficiente para aguentar o peso de Sally. Então, quando o helicóptero pairava pouco acima do gelo, Bob equilibrou-se na estrutura de pouso e tentou em vão empurrar todo o corpo rígido e gelado de Sally através da porta até o assento. Finalmente, ele conseguiu colocá-la quase toda para dentro, com exceção das suas pernas, que ficaram do lado de fora. Usando seu corpo para segurar Sally, Bob posicionou-se do lado de fora do helicóptero, ficando em pé na estrutura de pouso congelada enquanto eles voavam até o hospital de Kenora. Cerca de 20 minutos depois, os dois homens voltaram para a ilha. Eles nos encontraram, mas não conseguiam encontrar um lugar para pousar. A ilha estava coberta de árvores e cercada por água que se movia em forte correnteza. Eles estavam à beira do desespero quando notaram uma pequena enseada onde a água estava protegida o suficiente para ter se tornado um gelo bem sólido. Brian conseguiu pousar o helicóptero nesse pequeno pedaço de gelo, com sua hélice traseira ficando girando sobre a água. Nossos resgatadores nos acenaram para que fôssemos até o helicóptero. Jerry conseguiu, com alguma dificuldade, caminhar até lá, mas eu estava semiconsciente e incapaz de andar. Sem hesitação, Bob pulou
e, sem saber se o gelo aguentaria o peso dele mais o meu, veio me pegar. Ele me pôs no colo, subimos e descemos uma colina, atravessamos o gelo e entramos no helicóptero. Uma vez no helicóptero, perdi a consciência. Quando chegamos ao hospital em Kenora, o helicóptero aterrissou perto da entrada do hospital. A minha consciência estava de novo flutuando acima do meu corpo. Eu fui retirada do helicóptero, colocada em uma maca e levada para dentro do hospital. Eu ainda me sentia completamente em paz e não tinha medo do que parecia ser a minha morte iminente. Conforme eu observava de cima, uma enfermeira cobriu o meu corpo, que ainda estava com as roupas molhadas e geladas, com uma manta fina de algodão do hospital. Uma outra enfermeira tentou medir minha temperatura e ficou confusa ao perceber que não conseguia medi-la. A temperatura do meu corpo estava tão baixa que o termômetro não conseguia fazer a medição. Enquanto eu estava observando essa cena, senti que eu havia começado a flutuar cada vez mais longe do meu corpo. Eu percebi que estava morrendo e estava em paz. De repente, eu ouvi uma voz dizer: "Ah, se eu pudesse tomar um banho quente." Flutuando no alto, fiquei surpresa ao perceber que a voz tinha vindo do meu corpo físico. Mais tarde soube que reaquecer o corpo por submersão em água quente veio a ser considerado um excelente tratamento de emergência para casos de hipotermia grave. No entanto, não aprendi isso na faculdade de medicina. E eu não tenho a menor ideia de como e por que o meu corpo pronunciou aquelas palavras. Pensando por um instante que eu estava recuperando a consciência e ainda conseguindo falar de forma bem-humorada, as enfermeiras riram. Assim como eu, elas não tinham recebido um treinamento sobre como tratar de casos de hipotermia. Mas em seguida, uma das enfermeiras ficou séria e disse que talvez a água quente pudesse nos ajudar a ressuscitar. As enfermeiras então levaram nossas macas para o departamento de fisioterapia, tiraram nossas roupas cobertas de gelo e deslizaram nossos corpos gelados para dentro da banheira de hidromassagem. Assim que meu corpo entrou naquele turbilhão de água quente, senti minha consciência se encolher abruptamente de seu estado expandido e ser puxada pelo topo da minha cabeça para dentro do meu corpo. A sensação foi similar à que eu imagino que um gênio sentiria ao ser levado de volta à força para dentro de sua pequena garrafa. Ouvi um som como "wash". Senti um puxão para baixo e de repente eu percebi que estava de novo totalmente de volta ao meu corpo. Eu esfreguei minhas mãos dormentes ao longo das minhas pernas e dos meus braços na água quente e exclamei com alegria: "Estou de volta! Eu vou viver." Eu fui invadida por uma profunda alegria por ter uma nova chance de viver e fiquei impressionada com o impacto espiritual da minha experiência. Um sentimento de paz tomou conta de mim. Naquela noite, Sally e eu fomos colocadas no mesmo quarto. Ela também parecia estar estranhamente feliz e em paz. Num certo instante, ela se virou para mim e disse: "Eu não sei por que isso aconteceu, Ivone, mas nós duas fomos salvas. Talvez nós venhamos a fazer alguma coisa importante em nossas vidas." Eu sorri, concordando. Naquele instante, eu percebi que ela também deve ter passado por alguma profunda experiência espiritual. Em 3 vídeos que publicaremos em breve, teremos a honra de ouvir a doutora Yvonne Kayson responder algumas perguntas que lhe fizemos sobre a sua dramática e emocionante EQM. Ela falará sobre como ela interpreta hoje, quase 40 anos depois, a EQM que teve. Ela também nos contará como ela entende hoje a situação em que ela via do alto o seu próprio corpo nadando na água gelada. A consciência estava no corpo, estava lá em cima, nos 2 lugares, como é que é isso? Ela falará também sobre o enorme mistério do seu corpo, mesmo estando inconsciente, ter pronunciado uma frase para as enfermeiras. Como assim? Quem falou aquilo? E como conseguiu falar? Não foi ela. Por fim, ela contará sobre outras experiências místicas que ela sugere que sejam investigadas pelo canal. Não deixem de ver esses vídeos.
Conforme a doutora Yvonne Kayson descreve em Farther Shores, a sua profunda EQM fez com que ela buscasse, como médica, investigar as experiências espiritualmente transformadoras e a se especializar na orientação a pacientes que tenham passado por uma EQM ou por outras experiências místicas. A doutora Kayson escreveu mais 2 livros, em vias de serem editados, sobre EQMs e outras experiências místicas, chamados Soul Lessons from the Light e Exploring Spiritually Transformative Experiences, que poderíamos traduzir para o português como Lições sobre a Alma que a Luz nos dá e Explorando as Experiências Espiritualmente Transformadoras. Bem, se você gostou desse vídeo, por favor divulgue, compartilhe, faça comentários e se inscreva no canal. Se você quiser falar conosco ou se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?